E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo de número 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Então nós temos aqui Lucas, inicialmente, mostrando essa caminhada de Jesus, esse avanço. Então ele agora sai da Galileia e Lucas descreve claramente que navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Então atravessaram o mar da Galileia, indo para a terra dos Gadarenos. Praticamente, Lucas está aqui dizendo: Jesus iniciou uma nova etapa do seu ministério, ao realmente, como ele havia avisado lá aos chefes da sinagoga, em que ele era o rabino, ele era o professor, Jesus era o mestre daquela região ali da Galileia, da cidade de Pedro, Tiago, João, André e várias outras vilas, cidades circunvizinhas próximas ali na Galileia. Mas Jesus precisa avançar, ele precisa ir até a Judéia, ele precisa ir e chegar, ele precisa terminar seu ministério em Jerusalém. Então ele vai para a terra dos Gadarenos, atravessando o mar, fica na direção central, em frente à própria Galileia. Quando ele chega ali, o trabalho já chega. Ele está aqui para anunciar o reino de Deus, expulsar os demônios. Então nós já sabemos que a terra fica em uma situação de mediana entre o reino dos céus, o poder de Deus, o Espírito Santo, o qual Jesus vem anunciar, o reino de Deus sobre a terra, e o poder do abismo, dos demônios, do diabo com os seus anjos, espíritos caídos, demoníacos, espíritos imundos que vagam por essa terra, porque é uma região de centro. Ela tanto a terra recebe dos céus, quanto recebe das profundezas do abismo de espíritos decaídos. Então essa batalha pelo ser humano como habitação. O ser humano foi criado para ser habitação de Deus em espírito, pelo batismo com o Espírito Santo, fomos criados para ser casa de Deus, templo para a habitação de Deus. Porém, nessa situação, o homem com a tendência para o pecado, o homem caiu, ele agora também pode ser habitação de demônios, de espíritos imundos. O homem serve como habitação. O homem é uma casa de barro em que o espírito pode habitar. Pode habitar 7 demônios, pode habitar uma legião de demônios, pode habitar um demônio, pode habitar o Espírito de Deus, Jesus pode habitar, Deus pode habitar. Nós somos morada
espiritual, somos casa espiritual. Então temos que limpar a casa e o Espírito de Deus tem que habitar, para nos dar poder para ter vitória neste mundo. Senão ficaremos divididos, poderemos, depois de um demônio sair, chamar outros 7 mais fortes para habitar. É o caso deste homem. Na prática, o que Jesus ensinou sobre essa relação dos demônios com o homem, como casa que pode ser limpa e habitada por demônios, mas ela foi criada para ser limpa e habitada pelo Espírito de Deus. Então Jesus vem trazer este momento agora, realmente de vitória, para que os homens sejam batizados com o Espírito de Deus. Essa é a vontade de Deus agora em Jesus. Nós pregamos e quem ouvir com fé recebe o batismo com o Espírito Santo. Então já ali chegando na terra dos Gadarenos, saindo da Galileia, tem um homem endemoniado. Ele está endemoniado, está possesso de demônios há muito tempo. Nem sequer se vestia, nem sequer habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, realmente demonstrando que eram espíritos imundos, espíritos da terra, espíritos da morte, espíritos do mundo inferior, espíritos do abismo, acostumados com a podridão dos ossos da morte, do sepulcro, de estar debaixo da terra, de estar em decomposição, estar cheirando mal. Então esses demônios realmente são chamados de espíritos imundos, por essa proximidade com as coisas dessa terra do pó onde a carne é enterrada, onde a carne apodrece. E isso então satisfaz a intenção dos demônios. Quando viu a Jesus, aquele homem viu a Jesus, então Jesus já está invadindo esse território do diabo, dos demônios, das trevas, onde há homens possessos por demônios. Então, quando ele vê a Jesus, ele se prostra diante dele, exclama, e dizendo com grande voz, então brama, bem alto, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Então, o demônio com as coisas sujas, com os seus problemas, com os espíritos imundos, com a sua imundície, ele quer aquele homem dessa forma. E se Jesus limpar este homem, se Jesus trouxer uma palavra de vida, de restauração, de cura, o demônio ficará se sentindo muito mal, atormentado num ambiente que não lhe satisfaz, que não lhe agrada. Até aquele momento, a vida daquele homem, o ambiente que aquele homem proporcionava, agradava ao demônio. E o demônio levava para os piores lugares onde o demônio gostava de estar. Mas agora com Jesus, o demônio já estava prevendo, já via que Jesus iria levar aquele homem para um lugar limpo, para a santidade, para o amor, para a bondade, para a misericórdia, para a pureza, coisas que desagradam a espíritos imundos. Eles se sentiriam atormentados em um homem que fosse transformado, fosse limpo, purificado, tomasse o seu banho, meditasse nas coisas de Deus, do amor, da paz, do bem, da santificação, da santidade, da caridade, da esmola, da boa obra. Então, os demônios não gostam disso. E nós vemos que ali naquela terra dos Gadarenos ainda não tinham chegado a mensagem do reino de Deus. Então havia aquele homem endemoniado, como havia muitos outros, nós vamos ver aqui no relato das Escrituras, dos Evangelhos. Tantos e tantos homens e mulheres endemoniados. Nós vamos falar daqui a pouco, por exemplo, de Maria Madalena, que tinha 7 demônios. E hoje mesmo, algumas denominações não querem pensar na existência dos demônios. Embora a gente já leia aqui no início de Lucas, no capítulo 8, várias vezes já passamos por relatos de pessoas endemoniadas, pessoas com espíritos imundos. Muitas denominações querem fugir desses textos, pulam, não meditam, não leem. Nós lemos aqui, imaginando realmente a admiração de alguns que não ouvem falar sobre isso, embora convivam com pessoas endemoniadas. Há pessoas ali frequentando os seus espaços completamente endemoniadas, não suportando certas caridades, a esmola, fazer o bem. Eles ficam furiosos, eles não querem o amor, não querem a paz, semeiam intrigas, confusões, falam mal, difamam, caluniam, levantam falso testemunho, coisas completamente contrárias à palavra de Deus, que estão lá nos mandamentos do Sinai, nos 10 mandamentos,
e as pessoas estão desobedecendo e não querem ouvir falar, não aceitam, como esses demônios, se sentem até atormentados. Se falarmos a palavra esmola, se falarmos em fazer o bem, amar, perdoar, eles não perdoam ninguém, eles não aceitam o bem, eles não querem ajudar, eles querem prejudicar, querem cancelar alguém, são como qualquer pessoa do mundo. Então, claramente estão atormentados, são demônios, estão endemoniados, mas não está ali a mensagem do Evangelho de Jesus com poder para expulsar os espíritos imundos. Jesus já tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Então Jesus estava ali para curar aquele homem arrebatado pelo mal, levado para onde ele não queria, maltratado pelos demônios, pelos espíritos imundos. E ele quebrava as prisões, ele era impelido pelo demônio para os desertos, para os sepulcros, para os lugares ermos, realmente para que os espíritos imundos, espíritos da terra, espíritos do mal, do pecado, espíritos da iniquidade, espíritos mesmo da morte, se sentissem satisfeitos, aquele homem ia como casa desses demônios. Jesus veio para libertar e fazer o homem ser casa de Deus, casa do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo para vencer o diabo, para vencer Satanás. Então Jesus já tinha ordenado para que aqueles demônios saíssem. E eles então pediram, os demônios pediram para que eles fossem mandados para uma vara de muitos porcos, mas que não os mandasse para o abismo. Então nós já falamos aqui no início deste estudo que o abismo é este lugar que está próximo à terra, é geralmente mencionado como inferno, debaixo da terra, no fundo da terra, como tendo o céu, o lugar mais elevado, o céu dos céus, e anjos caídos, demônios, espíritos imundos, vêm, passam pela terra e vão até o abismo, em relação à terra, inferior à terra. A terra está numa posição central. Estes demônios circulam neste ambiente entre o abismo e a terra. Encontram habitação, encontraram a partir da criação do homem, da queda do homem, encontraram habitação nos homens. Então, poderiam estar vagando pelo deserto, poderiam estar numa manada de porcos, mas a partir da queda, homens que andam em imundícia, em pecado, em ambiente sujo, em ambiente de iniquidade, podem vir a ser possuídos por demônios. Então os demônios ficam satisfeitos de estar nesta casa, de ter esta morada, o homem, e pedem então a Jesus que não os mandasse para o abismo, que seria o lugar deles. Se não tivesse outra casa como homem, eles ficariam no abismo. Mas eles veem os porcos e também se interessam. Podemos ficar nos porcos. Os porcos também vão formar esta casa, essa habitação dos demônios. Os porcos têm muita relação com sujeira, com imundície, que agrada aos demônios. Então, pode ser um homem pecador, um homem mau, um homem ímpio, um homem sujo, um homem perverso, uma mulher perversa, uma mulher suja, quanto pode ser um porco ou um cão. Então, pode ser um animal com tendência à sujeira, ao vômito. O cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta à sua imundícia. Também muitos homens e mulheres vão para a prática da imundícia, o que agrada aos demônios, e os demônios vão habitar. Podem vir a habitar nestes homens, mulheres, porcos, cães. Então rogaram-lhe que concedesse entrar neles. E Jesus concedeu-lhe, porque Jesus poderia ordenar para que eles fossem direto para o abismo e ficassem lá. E lá ficassem presos em qualquer situação que Jesus ordenasse. Mas eles pediram, poderiam ficar nos porcos. Jesus concedeu aos demônios que saíssem então, no versículo 33, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Então, os espíritos imundos tinham um comando, um controle, até mesmo um diálogo com o homem, levando para o deserto, impulsionando os seus pensamentos, a sua voz, a sua mente, para que ele fosse para aquele lugar, vou para o sepulcro. Ele próprio não entendia muito bem, mas isso vinha na sua mente com força, por essa opressão demoníaca, e os espíritos o conduziam para lá, com o seu pensamento. Porém, quando entraram nos porcos, os porcos não deram retorno para onde os espíritos queriam ir, houve uma grande confusão,
e os porcos acabaram se lançando no despenhadeiro. E com isso caíram no lago e afogaram-se, morreram. Então aí os demônios com certeza vão para o abismo, mas passaram antes ali pelos porcos, não foram direto para o abismo, mas logo essa manada de porcos se lançou no lago pelo despenhadeiro e morreu. Então veja que é por isso que os demônios vão realmente habitar em homens que têm a mente pervertida, a mente tomada pela maldade, pela iniquidade, pela imundícia do pecado, porque vão os controlar e eles vão satisfazer os desejos destes demônios, já que esses homens já têm essa inclinação, já têm essa prática que agrada aos demônios. Então, por isso, os demônios vão conduzi-los com facilidade para os lugares imundos da maior perversidade possível. Mas que você possa ser liberto, ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Para você é uma casa para habitar o Espírito de Deus, para andar em justiça, andar em verdade, na prática do bem, na prática das boas obras, do amor ao próximo, do socorro ao necessitado, ao que estiver caído, ao que estiver sofrendo, ao que estiver oprimido pelo diabo, por seus demônios. Você é chamado por Deus para ter vitória na sua vida, ainda levar a vitória para aquele que precisa, mas você precisa ser revestido do poder do alto batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te batize com o Espírito Santo, que você seja uma bênção para todas as nações, hoje e para sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.